Fala aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Inventor Miguel e para quem me conhece também. Eu sou inventor digital há mais de 20 anos que eu crio coisas relacionadas à tecnologia e nos últimos anos, nos últimos 15 anos, tenho me dedicado à inteligência artificial. Hoje eu vou contar uma história de uma tecnologia talvez desconhecida por muitos de nós, certamente ela é relegada por muitos de nós, mas que foi um grande sucesso na época do seu lançamento. Ela fez uma grande disrupção no mercado e automatizou o que antes ninguém imaginou que pudesse ser automatizado. E eu não estou falando da inteligência artificial, eu estou falando da máquina de tear, que muitas pessoas acham que se chama máquina de costura. Mas a máquina de tear veio até antes da máquina de costura. A máquina de costura é uma espécie de máquina de tear 2.0. A máquina de tear me chamou a atenção pela primeira vez quando eu visitei o Museu da Tecnologia em Berlim. Inclusive, se você estiver em Berlim, recomendo muito que você visite esse museu. Foi um dos melhores museus que eu já visitei na minha vida. Ele é dividido em sessões tentando fazer uma cronologia com a história da tecnologia. A última sessão são os iPhones e tal. Eles em breve devem estar fazendo uma sessão só de inteligência artificial, inclusive, né? E dentro desse museu, o que me chamou muita atenção assim que eu entrei foi que só tinham máquinas de costura, que depois eu vinha descobrir que eram máquinas de tear. Máquinas para criar tecido, especificamente máquinas para criar tapetes. E uma dessas máquinas, especificamente, tinha lá uma placa chamativa e tal, onde estava escrito tear de jacquard. E eu fiquei pensando ali na hora, mas nossa senhora, o que tem a ver tapete com um computador? Eu acho que eu nunca imaginei que pudesse existir um link entre esses dois conceitos, entre esses dois objetos. E eu fui ler a história lá do tear de jacquard, e olha só o que aconteceu. O Jacquard, ele tinha um coletivo ali, né? Trabalhava com um grupo de artesãos, e ele fez um tapete que ficou lindíssimo. Foi um tapete que todo mundo que via aquele tapete queria um tapete igual. E ele teve que começar a ensinar os seus artesãos a fazer aquele tapete sempre igual. Só que acabava não ficando sempre igual. Ele começou a ter muitos teares, começou a ter muitos artesãos, e sempre tinha uma diferença entre um tapete e outro, e a produção de tapetes dele estava limitada à quantidade de artesãos. Para ele produzir 2 vezes mais tapetes, ele precisava ter 2 vezes mais pessoas. Para ele produzir 3 vezes mais tapetes, 3 vezes mais pessoas, 3 vezes mais teares, e por aí vai. Ele fez aquele tapete que ficou muito famoso, depois ele fez um outro tapete que ficou muito bonito também, e ele não conseguiria produzir ao mesmo tempo 2 tipos de tapete diferentes, porque ele teria que ensinar, é muito difícil, né, todos os passos, que são centenas ou milhões de passos, para você conseguir colocar os fios ali num determinado formato que produzisse aquela imagem no tapete. Não tinha escala, o negócio dele não tinha escala. Olha que sacada que ele teve. Ele pensou o seguinte: e se eu criar um mecanismo, uma maquininha aqui no meu tear, onde eu explico o desenho que o meu tapete precisa ter num papel, usando algum tipo de código. Eu coloco esse papel na minha máquina e ela vai ter ali uns dentes que vai ler aquele código. Imagina que é um papel, né, uma folha de papel ou uma cartela de metal, onde eu coloco furinhos em determinadas posições e a máquina consegue ler esses furinhos e transcrever essa leitura para os movimentos mecânicos que o tear precisa fazer. Eu só preciso girar uma manivela e ele automaticamente lê o desenho do meu tapete e mexe os braços mecânicos do tear para reproduzir um tapete igual. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo ter infinitos tapetes, porque basta eu colocar o meu código ali. Repara que ele, na verdade, estava pensando no início do que a gente chama de disquete ou de HD. Eu quero colocar uma mídia numa máquina e essa máquina vai fazer uma conta e vai imprimir um resultado. Esse é o primórdio do computador. O computador, ele funciona até hoje seguindo essa lógica. A gente escreve numa mídia, no caso um HD, um determinado código, e o computador processa esse código e imprime pra gente na tela o resultado. Não é um tapete, são pixels que vão mudando de cor para colocar na tela, por exemplo, pra gente a imagem de um tapete, ou a imagem de um texto, ou a imagem de um elefante, e por aí vai. Essa ideia do computador como uma mídia capaz de interpretar códigos foi formada pela primeira vez, segundo a história da tecnologia do Museu da Alemanha, a partir de um costureiro, a partir de um artesão que queria dar mais escala para o seu processo de produção. E isso tem tudo a ver com a inteligência artificial. Hoje, a máquina de tear dos mundos atuais é a inteligência artificial. É essa tecnologia que está dando cada vez mais para as pessoas a capacidade de produzir com muito mais escala, de aumentar o potencial do seu trabalho, expandir a sua capacidade cognitiva. É isso que a tecnologia vem dando para a humanidade desde que a tecnologia existe. Tem até uma discussão
se a tecnologia existe antes ou depois. E tem até uma discussão se existe pensar humanos sem pensar a tecnologia. Ou seja, assim como nós tivemos que abraçar e aprender a viver num mundo que agora tinha máquinas de tear para produzir todos os tipos de roupa para milhões e milhões de pessoas, por mais duro que isso tenha sido para quem gostava de produzir roupa só manualmente, ou gostava de se vestir só com roupas feitas manualmente, nós tivemos que nos adaptar a esse novo tempo. E é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer agora. A inteligência artificial é uma dessas tecnologias que hoje é emergente e daqui a 50 anos não vai mais ser. Vão até achar estranho a gente viver num mundo que não existia inteligência artificial e cabe a nós nos apropriarmos dessa tecnologia para conseguir produzir com ela roupas bonitas, sustentáveis e que façam bem para quem está se vestindo e bem para a humanidade, né? Que não agridam o meio ambiente, que não produzam um discurso de ódio, que não piorem problemas sociais que existiam naquela época e existem hoje e também vão existir no futuro, e a tecnologia é uma das saídas que a gente tem para tentar lutar contra esses problemas, nos antecipar a possíveis problemas e fazer parte, no final das contas, da solução da vida. Que, na verdade, é algo que está entrelaçado com a própria tecnologia, se confunde com a tecnologia. Não existe humano sem a tecnologia para enfrentar o mundo. Então, termino esse vídeo com esta reflexão. Não esquece de me seguir, compartilhar, e na semana que vem eu volto com mais uma história de alguma invenção emergente do passado que tem muito a ver com os tempos atuais. Valeus!